Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, até quando? Até quando você vai continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido? Até quando você vai viver tolerando quem venha pregando para você um evangelho misturado, deturpado e pervertido? Até quando você vai continuar desviado ou afastado da esperança do evangelho? Até quando você vai viver assim? Porque o Senhor Jesus já hoje está te enviando essa mensagem aqui, que é muito clara e simples para a sua vida. Com essa mensagem aqui, Ele está te dando a oportunidade de você se purificar desse erro que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, quando você decidir de forma voluntária, de forma espontânea, querer se purificar desse erro, você vai poder fazer isso. E para fazer isso, você tem que fugir, escapar e sair fora desse evangelho. Desse evangelho misturado para pervertido, que é nocivo para a sua vida, não serve para a sua vida. Não tem utilidade nenhuma esse evangelho para a sua vida. Pelo contrário, ele é inútil. Ele só está te estragando, está te consumindo, está pervertendo a sua fé, a sua consciência, está te desviando da verdade, da sã doutrina. Então, isso já é motivo suficiente para você entender que a gravidade desse evangelho misturado para pervertido está trazendo muitas mais consequências para a sua vida. Isso está te afetando. Está te afetando muito. Talvez você ainda não tenha percebido, mas chegou a hora de você estar apercebido disso, de você perceber isso. Então, quando você perceber isso, o que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno e sair fora desse outro evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. Por isso ele se tornou um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não precisou vir um anjo vindo do céu pregando. Mas hoje muitos pastores, bispos e apóstolos estão pregando esse evangelho dessa forma. Essa é a realidade que está acontecendo aí. Realidade que o Senhor Jesus está vendo. Mas você também tem que ver, você também tem que notar, perceber e olhar para isso. Olhar não para concordar, não para ficar, não para permanecer nesse evangelho, mas olhar e ver que isso é algo grave que está afetando a sua vida. Quando você olhar dessa forma e ver que esse evangelho misturado entre para pervertido está causando a sua ruína, está te arrastando para práticas erradas, práticas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova. Quando você ver isso, quando você conseguir discernir isso com seus próprios olhos, o que você vai ter que fazer é voltar para o evangelho genuíno. Essa é a sua saída. A oportunidade que o Senhor Jesus está te dando é essa. Então, agora é com você. Você que tem que decidir o futuro da sua vida. Porque o futuro da sua vida depende disso, da sua escolha. Ou você vai escolher ficar no evangelho genuíno, voltar para o evangelho genuíno, ou vai escolher continuar envolvida e enredada por esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. São as duas únicas opções que você tem. Então, para te ajudar a
a decidir isso, o Senhor Jesus te manda essa mensagem, para que você, ao ler essa mensagem, possa entender na hora que você deve dar um giro de 180 graus e voltar imediatamente, de forma urgente, para o Evangelho genuíno. Esse Evangelho genuíno é o Evangelho saudável para a sua vida. É o Evangelho em que você deve permanecer na esperança dele, em que você deve permanecer na verdade dele, sem nunca se desviar dele em tempo algum. Esse é o Evangelho para o qual você tem que se esforçar para entrar. É o Evangelho do Reino de Deus, é o Evangelho certo para a sua vida. Então, você hoje tem que fazer isso. Assim como eu também tenho que fazer. Porque eu já fiz isso. Porque o próprio Senhor Jesus me conscientizou disso. Segundo as Escrituras, ele foi me mostrando essa verdade. Assim como ele mostrou isso através da Epístola de Paulo aos Gálatas. Quando ali, naquela igreja, pessoas estavam sendo pervertidas por homens falsos que estavam pervertendo o Evangelho de Cristo. E para aquelas pessoas, Paulo escreveu que eles não deveriam acreditar em outro evangelho, mesmo que viesse um anjo vindo do céu pregando. E se isso acontecesse, seja quem for que estivesse pregando um outro evangelho pervertido, aqueles irmãos da Galácia deveriam dizer para esse evangelho anátema. É a mesma palavra que você tem que dizer hoje, porque esse evangelho misturado para pervertido é digno de você dizer essa palavra para ele, anátema, porque é um evangelho maldito. É um evangelho que o Senhor Jesus tem nojo e vergonha. Então, se o Senhor Jesus tem nojo disso, isso significa que esse evangelho não serve para a sua vida. É um evangelho podre, é uma porcaria, é uma coisa nociva. Ele está agindo como um fermento para apodrecer muitas vidas. Está agindo como um fogo consumidor para consumir muitas vidas. E você não pode ser uma dessas vidas, nem eu, nem ninguém. Então, todos nós, hoje, eu, você, os nossos irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, temos que nos conscientizar disso, para que possamos entender e compreender a necessidade urgente de voltarmos para o Evangelho genuíno. É assim que deve ser. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer, porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não dá mais para ficarmos nisso. Não dá mais para ficarmos envolvidos e enredados por isso em tempo algum. Chegou a hora disso acabar, definitivamente. Então, vamos juntos, de forma unânime, escapar e sair fora desse evangelho misturado e para pervertido, para voltarmos juntos para o evangelho genuíno do Senhor Jesus, para que possamos viver de uma forma digna do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de uma forma digna do evangelho genuíno, puro e simples, para que assim possamos viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo, para que assim possamos viver sem nada que possa corromper a nossa mente, a nossa fé, a nossa consciência, a nossa vida. Porque é isso que está acontecendo. Porque o evangelho misturado para o pervertido está fazendo isso com muitas pessoas. A ponto de muitas pessoas já se recusarem a dar ouvidos à verdade. A ponto de muitas pessoas já não quererem voltar para o evangelho genuíno. A ponto de muitas pessoas continuarem vivendo dessa forma, nesse evangelho misturado para o pervertido, que lhes traz o benefício das riquezas, do amor do dinheiro, da prosperidade financeira, enfim, de várias coisas erradas que infelizmente estão levando essas pessoas para muito, muito, muito longe do Senhor Jesus. Estão afastadas demais. Essas são as consequências que acontecem na vida daqueles que se deixaram envolver e se enredar pelo evangelho misturado para o pervertido.
Então, meus irmãos, chegou a hora de cada um de nós voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, eu espero que isso aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Se Referindo à Sua Volta. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, cheio de graça e verdade, como verbo da vida, ele falou muitas coisas sobre a sua própria volta. Ele falou sobre os sinais que iriam acontecer e que iriam suceder, os sinais que iriam anteceder a sua volta. Ele falou muitas coisas sobre isso. E estão nas Escrituras. Nas epístolas também dos apóstolos, você vê também muitos textos falando sobre a volta do Senhor Jesus. Tudo isso era para conscientizar a igreja, para que a igreja ficasse inteirada disso aí, para que a igreja ficasse aprofundada nisso e ficasse com essa fé, com essa expectativa, com essa convicção, com essa certeza que essa promessa iria se cumprir. Então, tudo isso que está escrito sobre a volta do Senhor Jesus tem esse objetivo de fazer com que cada um de nós hoje, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, continuarmos firmes, olhando para Ele, esperando essa promessa acontecer. Continuarmos vigiando e orando pelos sinais que acontecem, porque é isso que vai nos fazer entender que a volta do Senhor Jesus está próxima de acontecer. E isso está acontecendo hoje. Os sinais já estão acontecendo pelo mundo afora aí. Vários sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Nós temos que ficar apercebidos disso. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar vigiando e orando para que possamos escapar das coisas que vão acontecer nesse mundo. Muitas dessas coisas que vão acontecer nesse mundo, elas vão procurar nos desviar, nos fazer até mesmo se preocupar com elas. Mas nós não devemos se amoldar a essas coisas, se preocupar com essas coisas, porque são coisas que vão nos desviar a nossa atenção, vão desviar o nosso foco. O nosso foco principal é estar atento aos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, para que não possamos ser pegos de surpresa, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com aquelas pessoas que viviam antes do dilúvio, naqueles dias anteriores ao dilúvio, quando as pessoas se casavam, se davam em casamento, participavam de muitas coisas que existiam no mundo, viviam normalmente, como se o dilúvio não fosse acontecer. Mas quando o dilúvio começou, todas aquelas pessoas foram pegas de surpresas e todas elas morreram afogadas naquelas águas. Então, para que não aconteça isso conosco, para que não possamos cair no sono, para que não possamos ficar sem azeite, como aquelas 5 virgens nécias ficaram, temos que estar preparados para sermos achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Essa mensagem vai nos falar sobre isso. O Senhor Jesus vai nos falar sobre essa questão, para que assim possamos estar totalmente conscientizados e para que assim possamos, dia após dia, estarmos preparados para aquele grande dia em que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, meus irmãos, essa é a promessa feita por Ele. Quem fez essa promessa é fiel. Ele não vai retardar a sua promessa em tempo algum, mas Ele virá na hora certa, quando a trombeta de Deus soar. Ele virá, é o que está escrito.
para nos arrebatar, para que assim possamos nos encontrar com Ele nos ares. Então, meus irmãos, vamos aguardar essa promessa. Vamos continuar com essa firmeza, com essa convicção, até o dia em que essa promessa se cumprir. Então, para isso, para nos ajudar ainda mais a ter essa confiança, eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Se Referindo à Sua Volta. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. São muitos textos. E nesse texto aqui, que está aqui no livro de Apocalipse de João, o Senhor Jesus fala sobre a sua volta. Está escrito assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, o Senhor Jesus fala sobre a sua volta. E Ele está dizendo para mim e para você que Ele virá sem demora. Ele não vai demorar. Mesmo que alguns julguem essa promessa demorada, como está escrito lá na segunda epístola de Pedro, Ele não vai demorar. Ele não retarda a sua promessa. Não, meus irmãos. Não tenha esse pensamento. Não se deixe levar por esse pensamento de que Ele está demorando. Porque Ele diz aqui, muito claro, que Ele vem sem demora. Ele virá sem demora. Ele não vai demorar. E quando Ele vier, com Ele estará o galardão, a recompensa, para dar a cada um, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, essa retribuição vai acontecer. Esse galardão será dado para aqueles que guardaram as obras do Senhor Jesus até o fim, para aqueles que praticaram as boas obras, para aqueles que voltaram a praticar as boas obras, as obras justas, as obras íntegras, as obras que o Senhor Jesus aprova e concorda. Para esses que viveram assim, que foram os remanescentes fiéis e que guardaram até o fim as obras do Senhor Jesus, praticando elas diariamente, para esses Ele vai dar uma boa recompensa, uma recompensa justa, um bom galardão. Mas para aqueles que fizeram obras erradas, obras iníquas, obras pecaminosas, obras injustas, obras fraudulentas, obras hipócritas, obras que não agradaram nem um pouco ao Senhor Jesus, obras que o Senhor Jesus não concordou e nem aprovou. Para esses, o galardão, a recompensa, a retribuição será terrível, será coisas más. Lembra que Ele falou: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade? Ele falou muitas vezes isso. Para esses que esse galardão será dado, porque essas pessoas serão lançadas fora, nas trevas. Essa é a recompensa. Esse é o galardão que eles vão receber segundo as suas obras. Então, meus irmãos, no que se refere à volta ao Senhor Jesus, é isso que vai acontecer. Então, se você hoje está praticando algo errado, algo que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova, ainda há tempo de você se arrepender e se purificar desse erro e voltar à prática das primeiras obras, como Ele disse lá na carta que Ele enviou para a igreja de Éfeso. Ele falou para aquela igreja voltar para a prática das primeiras obras. Então, porque essas primeiras obras eram as obras certas. Então é isso que você tem que fazer hoje. Então que você faça isso para que assim aconteça em sua vida. Então, meus irmãos, esse é apenas um dos textos que o Senhor Jesus falou sobre a sua volta. Então vamos continuar esperando a volta do Senhor Jesus, para que possamos ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É assim que Ele quer nos encontrar naquele dia. Então, agora eu vou ler aqui
essa mensagem que se chama Se Referindo à Sua Volta. Está escrito assim: está escrito, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Meu irmão, pelas Escrituras você já deve saber que alguém lhe fez uma promessa, e quem lhe fez essa promessa é fiel, de forma que você possa ter sempre a certeza e a convicção e a esperança de que ela vai se cumprir. E é claro que eu estou lhe falando sobre a volta do Senhor Jesus, que é certa e repentina. Por isso, eu vou lhe falar sobre a volta do Senhor Jesus, usando algumas coisas que o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, e que foram registradas nas Escrituras, para você ficar atento aos sinais que antecedem a sua volta. Meu irmão, se referindo à sua volta, o Senhor Jesus falou: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meu irmão, nas horas em que você está vivendo neste ano, você está apercebido ou vive relaxado e desatento em relação à volta do Senhor Jesus? Meu irmão, outra coisa muito importante que o Senhor Jesus falou, se referindo à sua volta, foi: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meu irmão, em sua época, com todo o ativismo diário, você tem tempo para vigiar, e vigiar mesmo, os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus? Meu irmão, nesses tempos em que vivemos, é preciso se acautelar por você mesmo. Então, você tem se prevenido, você tem se resguardado das coisas, você tem se resguardado das consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que o dia da volta do Senhor Jesus não venha sobre você repentinamente como um laço ou um ladrão? Ou o seu coração já está sobrecarregado demais com tudo isso, de tal forma que você já não vigia a todo tempo e nem ora para poder escapar de todas estas coisas? Meu irmão, nesses tempos pós-modernos, você não pode dormir. É hora de despertar do sono, porque a volta do Senhor Jesus agora está mais perto do que quando criam nisso, ainda lá no primeiro século. Meu irmão, o Senhor Jesus nos exortou sobre a vigilância de sua própria volta. Então, que hoje não possamos viver como viviam as pessoas nos dias anteriores ao dilúvio, porque só assim poderemos estar de pé diante do Senhor Jesus naquele dia. Então, meus irmãos, com essa mensagem, o que o Senhor Jesus espera de nossas vidas hoje é que possamos continuar vivendo, aguardando a volta do Senhor Jesus, tendo essa certeza, essa convicção, essa esperança de que isso vai acontecer. Porque quando aquelas pessoas estavam olhando para o céu, enquanto o Senhor Jesus subia, até que uma nuvem o encobriu de seus olhos, apareceram 2 anjos, perguntando: por que vocês estão olhando para as alturas? Porque esse Jesus que foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viram subir. Então, meus irmãos, essa é uma garantia que essa promessa vai se cumprir. E ela está próxima de se cumprir, porque já estamos vivendo nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E os sinais que estão acontecendo pelo mundo estão nos mostrando isso claramente. É só você comparar tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer antes da sua volta com o que está acontecendo no mundo hoje. E aí você vai ter
a noção exata disso, para que você comece agora a se preparar para ser encontrado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível, para ser encontrado por Ele apercebido, para que você possa estar atento, para que aquele dia não te pegue de surpresa, porque a hora em que você não cuidar, a hora em que você não estiver cuidando, a hora em que você não estiver observando, a hora em que você não estiver atento, a hora em que você estiver se descuidando para que não seja achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível, é nesse momento que Ele virá. Então, meus irmãos, isso é algo que você não pode deixar de fazer. Você tem que continuar esperando a volta do Senhor Jesus. Esperando, olhando os sinais, verificando, se preparando para esse dia, se consagrando, orando, vigiando, para escapar de todas as coisas que tem que acontecer no mundo. Você tem que escapar de todas elas, porque são coisas que vão vir para experimentar os que vivem sobre a terra. E experimentar principalmente a mim e a você também. Então nós devemos viver como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã. Então nós temos que estar preparados para isso. Então isso tem que ser algo que não pode, em tempo algum, deixar de acontecer em nossas vidas. Existem muitos textos nas Escrituras falando sobre isso. Isso é muito importante, esses textos, porque esses textos são para você e para mim hoje, para que ao lermos esses textos possamos estar inteirados dele, para que não possamos cair, porque o Senhor Jesus disse que muitos iriam vir em nome dele, dizendo: eu sou o Cristo. E ele falou que se alguém lhe dissesse que o Cristo estaria no deserto ou em alguma casa, você não deveria acreditar, porque esses são falsos cristos. Mas o Senhor Jesus disse que assim, que a vinda dele seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será rápido demais, será de surpresa, será de forma repentina, numa velocidade muito grande. Então, é dessa forma que nós devemos estar esperando o Senhor Jesus, porque ele virá sobre as nuvens do céu. Ele não virá em uma casa, ou num deserto, ou em qualquer outro lugar do mundo. Não, ele virá do mesmo modo como o viram subir. Ele virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, é o que está escrito. Ele virá sem demora dessa forma, meus irmãos. Então, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, vamos nos apegar com mais firmeza a essa promessa que vai se cumprir brevemente. Todo olho o verá. Todo olho verá, inclusive o meu e o seu. E quando isso acontecer, nós iremos ser arrebatados por ele, para nos encontrarmos com ele nos ares. É assim que está escrito. É assim que vai acontecer para mim e para você. Então, vamos nos esforçar agora. Vamos nos dedicar, vamos nos consagrar, vamos vigiar, vamos orar, vamos nos preparar para sermos encontrados pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, é isso que vai nos fazer entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos nos apegar a isso. Vamos confiar nessa promessa. Vamos esperar o Senhor Jesus, que ele já está às portas. As portas logo vão se abrir para ele entrar, para ele voltar. Então, meus irmãos, essa promessa é certa. Ela vai acontecer. Não se deixe levar por aqueles homens que estão vindo por aí com seus escárnios, dizendo onde está a promessa de sua vinda. Não caia nisso. A promessa da vinda do Senhor Jesus vai acontecer. Está muito bem claro. Está muito bem confirmado pelas Escrituras. Então, meus irmãos, é hora agora de cada um de nós vivermos desse jeito. Do jeito que o Senhor Jesus quer nos encontrar naquele dia.
que é em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então que isso possa acontecer com todos nós, para que possamos, naquele dia, estarmos de pé na presença do Filho do Homem. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.